temos a satisfação de ter aqui a presença de um público bastante seleto e carinhoso, pelo que eu estou vendo, que está tendo aqui paciência com a nossa inexperiência de fazer esse tipo de trabalho, mas então deixa eu fazer uma conexão aqui, vocês me dão licença mais um minutinho que eu já passo a fazer de fato o trabalho. Então vamos lá. Tem aqui. Muito bem. Então, senhores, é um prazer tê-los conosco essa noite. Vamos estabelecer um teto aí de cerca de 90 minutos. E se por acaso tivermos mais perguntas e o debate estiver mais acalorado, nós podemos reorganizar uma sequência disso na próxima quinta-feira, às 19 horas. Mas, então, eu vou contar um pouco a história de como começou essa live, para depois passar a palavra para os palestrantes, se não demorar muito tempo. Então, aconteceu que nós participamos de um grupo da Coopercro, da Cooperativa das Comunidades Rurais Organizadas, e nesse grupo foram postados vídeos a respeito de um porco criado na Espanha e que come uma fruta do carvalho. São porcos criados soltos e que produzem uma carne diferenciada e de um valor agregado extraordinário. Se antes disso o pessoal do Paraná aproveitou a existência do porco crioulo moura e passou a estudá-lo um pouco melhor e chegou até a fazer peças semelhantes àquelas curadas lá pelos espanhóis. E conseguiram um mercado bem interessante em Curitiba. E esses vídeos, então, despertaram a atenção de uma série de outros integrantes do grupo de WhatsApp, que também postaram observações deles, muito interessantes, e dúvidas a respeito. O que nos fez o presidente da cooperativa, André Echel, e eu, José Antônio Ribas Ribeiro, que estou ocupando agora o cargo de a função de diretor especial da Fundação Stemmer, aqui da universidade, para colocar em prática, então, uma ideia de trazer o campo para a academia e levar a academia para o campo, através de uma conversa como essa que nós estamos iniciando agora, e o objetivo, então, é a gente buscar junto a pessoas que têm conhecimento mais avançado e mais experiência no assunto, para nos iluminar a respeito de que caminhos nós podemos trilhar para, além de dar continuidade ao estudo do porco crioulo, também experimentar essa interação entre a comunidade e o campo, de maneira a ter uma melhor apreciação da possibilidade da interação da tradição com a inovação e do desenvolvimento ambiental e social com o desenvolvimento econômico. Então, diante de tudo isso, nós estamos aqui hoje para conversar a respeito desses temas todos. E de imediato, eu convido o professor Renato Irga a fazer a sua manifestação, contar um pouco da sua história, que teve uma vinculação muito grande com a sinocultura desde a mais tenra infância, e depois passar a palavra, então, para o professor José Cristani, professor do UDESC, que também vai contar de uma outra maneira como é que ele chegou até a esse ponto e o que ele fez em benefício do resgate do porco crioulo. Então, com a palavra agora, o professor
Renato Irga. Muito boa noite, professor Renato. Boa noite, Ribeiro. Boa noite, Você. pessoal. Vamos ver se nós conseguimos acertar a veia aqui agora. E entrar na nossa apresentação. Pelo jeito aqui eu estou tendo um probleminha de novo, mesmo de antes. Mas pode ir falando, companheiro. O Renato, você consegue ver? O professor Renato está conseguindo? Eu compartilhei aqui. Ah, sim. Agora sim. Estou vendo aqui. Tá legal. Isso. Qualquer coisa pode me pedir que eu passo de um slide para o outro, legal. tá? Tá bom. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar presente aqui com todos vocês para compartilhar algumas informações que nós temos e um pouco do que nós aprendemos durante nossa vida profissional. Pode seguir, faz favor. Próximo slide. Então, pelo que eu entendi aqui, o anterior. Aqui tem a motivação, o professor Ribeiro já comentou um pouquinho da motivação da reunião, né? E eu queria acrescentar alguns detalhes aí, né? Que há um caráter muito importante que eu entendo que está por trás dessa motivação, e é especialmente a história, a cultura e as condições climáticas da região de Lages, que podem aí beneficiar bastante um tipo de produto não muito comum no nosso mercado de carne suína no Brasil, né? A ideia é motivar, juntar esforços aí, aproveitar as condições que já existem, visando melhoria de renda e, especialmente, de agregação de valor à produção desse suíno. Essa iniciativa aí se deve, no meu entender, ao professor Ribeiro, né? A quem eu agradeço pelo convite. O próximo, por favor. A nossa experiência com suinocultura, e que eu vou chamar aqui, daqui para frente, de suinocultura não convencional, eu tenho uma experiência boa na parte de melhoramento genético na suinocultura mais convencional. Tive muitas oportunidades interessantes na minha vida profissional, mas também tive alguma oportunidade com essa não convencional. Primeiro, eu sou filho de um produtor de suínos e eu ajudei meu pai a criar suínos aí na década de 60, 70. Eu ia com ele para a granja, para o sítio. Ele produzia um suíno tipo banha e depois foi migrando lentamente para um suíno tipo carne. São coisas do nosso passado. Quando fui trabalhar na Embrapa, me senti motivado a desenvolver um projeto com suínos de nossas raças nativas. E aí eu trabalhei na coleta de reprodutores da raça Piau. E consegui montar na Embrapa um plantel bem interessante, com 12 machos não aparentados e 24 fêmeas. Eu diria que talvez fosse o maior plantel de Piau do Brasil na época. Felizmente, aquele projeto não estava no lugar certo, concorde a região da produção de carne, né? E esse suíno Piau, um grande produtor de gordura, né? Então, nós estudamos bastante o desempenho do suíno Piau. Também na Embrapa tínhamos oportunidade de fazer alguns experimentos com a Cotrijuí, em Juí, com a produção de suínos ao ar livre, suínos da raça Wessex, uma raça que não temos mais no Brasil. E depois, como professor da UFSC, eu desenvolvi um trabalho de produção de suínos ao ar livre, com um plantel de 33 fêmeas na fazenda da Ressacada da UFSC, aí pertinho do estádio do Avaí. E também tive muita oportunidade de trabalhar dentro de frigorífico, sempre com foco na avaliação ou no desenvolvimento de produto. Então, por isso que eu sinto um pouquinho à vontade para falar do assunto que é o tema dessa noite. Próximo, por favor. Bom, quais são as nossas experiências no Brasil, ao menos as que eu conheço, com a produção de suínos não convencional? Uma histórica que nós conhecemos pouco é a criação no sistema faxinal.
especialmente aí no estado do Paraná, que é um sistema coletivo de produção de suínos, onde o produtor usa grãos, especialmente o milho, para chamar os seus animais ao final da tarde e arrebanhá-los na sua propriedade. O próximo. O Daniel mandou: peça para o pai desligar o microfone, que está todo mundo escutando o que ele está falando aí. Peça para desligar o vídeo também. O projeto de suínos Piau na Embrapa, né, foi um projeto interessante. Nós estudamos também um pouquinho da questão de resistência a doenças, e esse animal apresentou resistência a algumas doenças, mas ele sucumbiu à gastroenterite transmissível. E aí, infelizmente, o projeto tinha que ser concluído. O próximo também é uma ideia o próximo slide, faz favor. Esse aqui também dá uma ideia de Piau, o que é o nosso suíno Piau, que provavelmente existe aí na região de Lages, se não na forma de raça pura, mas na forma como um componente dos animais que são criados na região. O próximo. Bom, eu acho que duas experiências muito importantes aqui foram com os suínos da raça Moura. Nós ficamos sabendo pelo professor Crestani, que é o próximo palestrante, e ele recebeu uma amostra desses animais do senhor Camargo, aí de Lages, e esses animais chegaram à Embrapa, e que desenvolveu um trabalho bem interessante, que nós logo vamos mostrar o que ele é. Então, tivemos uma experiência também em nível de UDESC, temos ainda, né, Crestani, e uma experiência ainda viva na Embrapa Suínos e Aves, lá em Concórdia. O próximo. O que a Embrapa fez? A Embrapa, pensando no desenvolvimento de produtos diferentes, criou uma fêmea, chamada de fêmea suína MO25C, que tem na sua composição genética principalmente Landrace lajoite, mas tem também 25% da raça Moura, né? Essa fêmea, a princípio, é para ser acasalada com os machos MS da Embrapa, mas é uma fêmea que, por já ter Moura, também tem condições genéticas de produzir produtos não convencionais em suínos, né, que nós vamos mostrar daqui um pouquinho. Então, creio que essa também é uma experiência muito importante dentro do nosso conhecimento desse tipo de suínos no Brasil. O próximo. Acho que a grande experiência mais conhecida hoje é a do Projeto Moura, da Universidade Federal do Paraná. Aquela universidade lá tem dado bastante importância a esse tipo de suínos e também está trabalhando no desenvolvimento de produtos, né? Que são produtos que a gente tem que colocar foco, creio que quando fala nesse tipo de produção animal. Seguinte. Eu também tive aí com o senhor Alcides Mioto, que está presente na reunião, a oportunidade de visitar duas criações de suínos não convencionais no Brasil. Duas criações muito grandes. Uma em Goiânia, que eu chamei aqui de produção de suínos da Fazenda Casarão, onde é que existe uma mistura muito grande de suíno Piau, de suíno Nilo, de suíno Moura. E, infelizmente, as raças lá não estão separadas. Aqui, essa fotografia da esquerda, aqui é a amostra de um dos galpões de terminação dessa granja. Os animais são criados até um peso elevado, são criados com a sobra de fábrica de massa, misturado com silagem de grão úmido e soro de leite. Então, cria esses animais aí por 10, 12 meses e eles depositam bastante gordura. Dá para ver nos animais que eles realmente são um grande depósito de banha. E esse produtor, ele tem duas coisas muito interessantes para a atividade. Primeiro, ele tem um abatedouro, e lá ele produz carne fresca, produz embutidos, mas produz algo que já tem na região aí, segundo o professor Crestani, que é a tal de carne na lata.
Então, aqui esse é um depósito de produto desse abatedouro, onde é que ele tem aqui aproximadamente 1,4 kg de banha e 1,6 kg de carne, e ele faz a conservação da carne assada dentro da banha, como se fazia antigamente, quando não se tinha os refrigeradores. Aliás, isso na década de 50, na década de 60. Então, esse é um criatório muito grande. Ele tem também um restaurante chamado Casarão. Está abrindo um segundo restaurante, um restaurante que nos chamou muito a atenção, porque é um restaurante muito frequentado nos fins de semana, é de um nível de higiene que nos impressionou muito, e que está localizado a 40 quilômetros de Goiânia, e está no meio de um ambiente de floresta cultivada, e entremeando lá os restaurantes, os refeitórios daquele restaurante. O cara lá dispôs lugar para descansar, botou, como é que nós chamamos? Esse que o nordestino usa para descansar. Bom, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, ele tem 2 ou 3 salas lá, 2 ou 3 casas abertas, onde é que você, depois do almoço, pode tirar um cochilo muito legal. Então, ele tem um negócio altamente atrativo, né? Além do frigorífico, ele também tem o restaurante. Próximo, faz favor. Um outro projeto que nós também tivemos a oportunidade de conhecer com o seu Alcides Mioto é um produto de suínos da Serra do Roncador, lá em Barra do Garças, no Mato Grosso. Então, esse é um projeto muito grande, onde é que nós temos animais de diferentes genótipos, tem um pouquinho de javali misturado aqui, e os suínos são criados totalmente ao ar livre. E este homem, ele é um produtor de mel, é um empresário que era do ramo é um engenheiro que era do ramo de rodovias, e hoje está se dedicando à produção desse tipo de suínos. E na época que nós o visitamos, faz aproximadamente 2 anos, ele estava tendo alguma dificuldade de encontrar um lugar para abater os seus animais. Mas a ideia dele é de fazer um produto diferente, assim como ele também faz um mel diferente. Ele faz mel da folha da cássia, mas de uma cássia importada da Austrália. É um mel muito valorizado no mercado de São Paulo. Ele também é um produtor de carne bovina. Ele tem exclusividade no uso do sêmen de uma raça francesa, e ele tem exclusividade no Brasil do sêmen e exclusividade a nível de alguns grandes supermercados para colocar a carne dele. Então, ele sonha também em poder fazer algo parecido com esse suíno, esses suínos que nós vemos aqui nessas 2 fotografias. O próximo. Eu há muito tempo trabalho com o seu Alcides Mioto num projeto de melhoramento de suínos lá em Cascavel, e o seu Alcides Mioto resolveu também investir nas raças não convencionais. Então, hoje, eles têm a produção de suínos da raça Moura, da raça Berkshire, é uma raça difícil de encontrar, mas que existem alguns exemplares no mundo, em cruzamento com a raça Duroc, o que tem produzido um suíno bastante rústico, e é uma produção comercial de reprodutores. Então, eu fiz questão de trazer esse registro aqui para vocês saberem que tem gente interessada hoje em comercializar esse tipo de reprodutor. Próximo. Bom, nós somos pequeníssimos produtores de presuntos curados, né, de produtos curados. Nós temos 2 exemplos, além da Espanha, que eu queria trazer aqui. Um exemplo da Itália, que faz o presunto Parma, um presunto curado, um presunto bastante caro, mas ele faz esse presunto com suíno que eu chamo de convencional aqui, Landrace, Lajoie, Duroc, Pietran. O grande diferencial
é que os animais são criados até 160 quilos de peso. Eu conheci 2 criações na região de Milão, que se dedicavam exclusivamente à produção desse tipo de suíno e que era destinado, então, para uma fábrica de prosciutto, de presunto Parma. O próximo. Pode ser uma surpresa, mas os japoneses, que têm uma cultura muito grande de qualidade de carne, também têm alguns genótipos que são usados para a produção de carnes diferenciadas, com alto teor de gordura intramuscular. Até onde eu sei, não são carnes, não são produtos curados, mas são produtos diferenciados que têm um alto valor no mercado deles, assim como tem o produto do gado, creio que Wagyu, se não estou enganado, daquela raça Wagyu. O próximo. E nós temos, então, o grande modelo, né, que é o suíno ibérico. O que eu vou trazer aqui é tudo da Espanha, não é de Portugal. Nós temos Portugal e Espanha produzindo esse tipo de animal. Um animal que tem uma presença bastante grande com seus produtos no mercado espanhol e creio que também no mercado português, que eu não conheço. Mas eu tive a oportunidade de fazer um estágio de 3 meses no Instituto Nacional de Investigação Agropecuária de Madrid e fiquei muito surpreso com a quantidade de produto desses animais em Madrid e na Espanha de modo geral. O próximo. Então, o que nos é mostrado normalmente por esses espanhóis é um suíno criado a campo, né? São animais de raças variadas, mas muitos deles têm uma pelagem muito parecida com a pelagem da raça Moura, mas algumas raças também são raças sem pelo algum e são diferentes estirpes que eles criam lá naquele meio para a produção dos seus produtos. O próximo. Então, aqui nós temos uma fotografia de animais na fase final, nós chamaríamos aqui de terminação, né? Eles chamam final de sebo, são animais já pesados, já estão aí com 130 quilos, que são os animais usados para a produção dos presuntos ibérico e serrano da Espanha. Próximo. Aqui são animais mais pesados ainda, vocês podem ver que são animais com a grande deposição de gordura. O animal mais à frente tem uma papada astronômica, né? E são criados embaixo das árvores, né? Tem uma fase que eles são criados embaixo do arvoredo, nas montanhas. Próximo. Aqui nós temos já uma amostra de que pode não ser suíno de pelagem do tipo Moura ou pelado. Eles utilizam muito o duroc em cruzamento com fêmeas daquelas raças ibéricas para a produção dos suínos de abate. Aqui um exemplo de leitões mestiços de duroc com fêmea ibérica. Próximo. E aqui, aquilo que eles vendem para a gente, né? O que os espanhóis vendem, o suíno ibérico pata negra, criado com a beiota, né? Criado embaixo dessas árvores, né? Produzindo, então, diferentes alimentos, né? Especialmente na forma de produtos curados, como nós podemos ver aqui. Seguinte. Aqui eu queria mostrar novamente que o duroc tem uma importância muito grande naquele mercado para a produção dos cortes, para a produção dos produtos curados. O próximo.
Então, aqui uma pequena amostra de produtos, de produtos ibéricos, né? O Ramon ibérico. Vocês podem ver que sobre a mesa existem algumas caixas já com os produtos acondicionados. E eu fiquei muito impressionado, né, na Espanha, que os espanhóis, eles enviam de presente uma caixa para seus amigos com os produtos de seus animais, né? Então, uma caixa como a da direita deve valer aproximadamente 600 a 800 euros no mercado japonês, no mercado espanhol, quando eles se presenteiam lá, especialmente nas festas de Reis, que é no começo de janeiro. Próximo. Aqui é uma amostra dos produtos a nível de açougue, né, ou de fiambreria. A variedade de presuntos lá é uma coisa impressionante, tenho certeza que muitos de vocês também conhecem isso, né? E aqui nós temos uma ideia um pouquinho dos preços. Aqui nós temos produtos por 29 euros o quilo, produtos por 45 euros, produtos por 13 euros, produtos por 56, quase 57 euros o quilo. Então, vocês imaginam o valor agregado que tem a esse produto. O próximo. Aqui uma outra amostra. A foto da esquerda embaixo é de um supermercado. Esse produto aí provavelmente não era de suíno pata negra, era de suíno serrano. Era um suíno serrano onde praticamente não tem a presença das raças ibéricas. E é um suíno criado bastante com ração, mas com certeza ele tem na constituição genética dele no mínimo 25% de duroc, para poder fazer um produto como eles vendem aí. O próximo. Isso aqui é uma foto que nós tiramos lá num dessas casas de presunto. A foto não é muito boa, mas eu tirei essa foto porque aquela tabela da esquerda em cima, a primeira da esquerda, a indicação daquela tabela é de que o preço daquele produto é de 85 euros o quilo. 85 euros o quilo. São 500 reais em valores de hoje. Tá? Aí eu perguntei, que suíno é esse? Aí a resposta foi a seguinte, esse aqui é produto de suíno ibérico, ou do pata negra, como eles chamam lá, criado até 2 anos de idade, e o presunto curado por 3 anos. Tá? Então, aí se explica o preço desse Ramon, 85 euros o quilo. Bem na direita tem um de 23 euros o quilo, provavelmente esse é serrano. Né? Então, vocês imaginam aí a diferença de valores que eles têm naquele mercado. O próximo. Aqui uma amostra, né, de cortes, tapas que a gente compra nos restaurantes, consome nos restaurantes. Você pede lá 100, 200 gramas, pede uma cerveja, eles trazem um prato com esses cortes. Próximo. Esse daqui é o serrano. Pode mostrar o próximo, faz favor? O próximo, esse não devia estar aí. E aqui uma comparação entre o ibérico e o serrano. Tá? São produtos bem diferentes. Volta só um pouquinho, faz favor. São produtos bem diferentes. E esse serrano, com certeza, não deve passar de 20 euros o quilo, quando esse ibérico pode chegar aí, como eu falei para vocês, a 80, 85 euros o quilo. Próximo. Isso daqui já, nós estamos no Brasil agora,
para mostrar para vocês no Brasil que já há uma preocupação com produtos que têm um alto teor de gordura intramuscular. Isso daqui é uma sobrepaleta suína, né, mostrando a deposição de gordura na região da sobrepaleta. Pode passar para o próximo. Aqui nós fizemos uma classificação de carne de acordo com a qualidade desta carne, buscando especialmente o marmoreio. E esses aqui são cortes de sobrepaleta de duroc puro. São animais na faixa de 120, 130 quilos. E essa tabelinha que nós estamos usando aí é uma tabela canadense de classificação de carne pelo marmoreio, e nós demos para essa carne aqui a nota entre 5 e 6, em termos de qualidade. Ou seja, é uma carne muito rica em marmoreio e provavelmente uma carne muito rica para consumo in natura. O próximo. Isso aqui em casa é um corte de sobrepaleta. Foi uma das melhores carnes suínas que eu já consumi. Eu botei esses cortes na grelha, deixei aí por 35, 40 minutos em fogo direto e foi uma coisa simplesmente sensacional. Próxima. Nós temos no Brasil gente que faz distribuição de carnes, né? Isso aqui é uma foto, talvez muitos de vocês conhecem, do Mercadão lá em São Paulo. No Mercadão em São Paulo, na capital, a gente pode encontrar produtos importados da Espanha, de Portugal, da Itália, produtos curados. E essa empresa aqui, Porco Feliz, também estava comercializando alguns cortes. Apesar que o foco dessa empresa aqui é a comercialização de produtos próprios, né? Esses caras aqui distribuem direto para restaurantes. E na oportunidade que nós estávamos aí, o Luiz Minhoto e eu, fomos comer uma mortadela, um sanduíche de mortadela no segundo piso do Mercadão, e ele tinha lá pronto para despachar produtos para 25 restaurantes desse local aqui. Próximo. Aqui é outro exemplo de carne suína, agora já de duroc com moura. Tá? Isso aqui é uma carne sensacional. Tá? Vocês podem ver aqui a deposição de gordura intramuscular. Isso aqui é lá do seu Alcides Mioto. É de um mestiço de duroc com moura. A próxima. Esse aqui é outro corte. Isso aqui é corte do lombo de duroc com moura. Essa carne aí, dificilmente o apreciador de carnes vai recusar, porque é uma carne extremamente saborosa. Aqui ela está sendo usada na forma de carne fresca, né? Não curada. Próximo. Então, se nós quisermos trabalhar com produtos curados, nós temos que cuidar com alguns atributos de qualidade de carne, tá? Então, alguns atributos são, essa carne tem que ser macia, ela tem que ser suculenta, tem que ter aroma, ela tem que ser rica em gordura intramuscular, tem que ter firmeza de gordura, não pode rancificar e ter uma boa composição de ácidos graxos. E aqui eu queria aproveitar para falar para vocês que no Brasil nós temos hoje uma empresa em São José dos Campos. Eu sou amigo do proprietário daquela empresa, por isso que eu sei disso. Ele é um produtor de antioxidantes e ele exporta antioxidante do Brasil para fazer o presunto Pata Negra na Espanha. Vocês imaginam a importância dessa empresa para os espanhóis? Essa empresa está aqui no Brasil, tem tecnologia própria para a produção de antioxidantes, para substituição de vitamina E, que é fundamental para manter a qualidade da carne. Estou chegando no final, próximo. Então,
o que eu acho interessante para esse tipo de atividade, nós temos que definir que tipo de suíno nós vamos desenvolver, um suíno 100% moura, um suíno com no mínimo 50% de moura, ou um outro tipo de animal. Eu queria lembrar aqui que em gado leiteiro, né, o pessoal desenvolveu o Girolanda, que talvez até tenha na região de produção de vocês, que tem diferentes constituições de gir e de holandês, né? Então, eu acho muito difícil se fazer suíno moura puro, porque a variabilidade genética está bastante estreita. Então, eu penso que a gente tenha que talvez pensar numa outra coisa, mas tem que definir muito bem o sistema de produção, né? Vamos produzir até o abate totalmente a campo, vamos produzir parcialmente confinado, parcialmente a campo, vamos fazer terminação com ração, vamos fazer terminação com milho, ou vamos fazer terminação com pinhão, né? São coisas a serem pensadas. E mais um ainda, eu acho que é fundamental, né, nesse tipo de atividade, garantir um produto diferenciado, né? Garantir qualidade sanitária, tanto para os animais, quanto para os produtos. Eu acho fundamental explorar aqui aspectos históricos e culturais da região de Lages, né? Na produção dos animais e dos produtos para consumo, comercializar produtos com valor agregado e talvez buscar com o tempo produtos com denominação de origem. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado, professor Renato. Foi muito boa a sua palestra, as observações e os conselhos. Agora vamos ouvir o nosso outro convidado. Entra na conversa o professor Cristani. Professor José Cristani. Boa noite a todos. Não sei se você consegue colocar a minha apresentação por aí, José Antônio. Isso, a Ângela está providenciando isso, mas nesse meio tempo você pode contar um pouco da sua história. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite para participar desse bate-papo e dizer que, para mim, é uma satisfação tentar conversar com vocês a respeito desse assunto, visto que é um assunto que, para a gente, ele é bastante empolgante e nós trabalhamos com esses animais em função de uma série de coisas que aconteceram durante a nossa caminhada. A minha origem, eu sou também, como o professor Renato, eu sou filho de produtor de suínos, daquele produtor de suínos lá de antigamente, que tinha um sistema de produção bastante diferenciado do que se produz hoje. Tá? Então, meu pai era um safrista da época lá no oeste de Santa Catarina. E eles tinham uma grande vantagem em relação à produção dos suínos hoje, que eles não colhiam o milho. Então, eles derrubavam uma lavoura lá, 3, 4 alqueires de milho, de mata, não sei quanto. E quando o milho estava no ponto que hoje é mais ou menos o ponto de silagem, eles largavam uma tropa de suínos lá no meio daquela lavoura e os suínos faziam a colheita, então, e acabavam no final da safra engordando esses porcos, daí faziam uma tropeada e levavam para vender lá na região do oeste, eles levavam naquela época para Ponta Grossa, para aquela região do Paraná lá e alguma coisa para São Paulo. Então isso já faz um bom tempo. E depois disso, em função da atividade que a gente desenvolvia, eu fiquei bastante tempo trabalhando na agricultura, lá com meus pais, meus irmãos, e depois, num determinado momento, eu resolvi que ia fazer veterinária, então eu vim para Lages fazer veterinária em 88, e na época o professor Flávio Ramos, que já não faz mais parte entre nós, eu acabei ficando muito amigo dele, acabei sendo o primeiro bolsista do projeto de suínos daqui da faculdade, e ele me incentivou bastante nessa área, e eu já vim para a faculdade para trabalhar com suínos. E aí
ele acabou se aposentando e eu entrei na vaga dele aqui na UDESC, e aí nós estamos trabalhando aí com suínos desde aquela época. E como nós chegamos no porco moura? Então, o que aconteceu? Há alguns tempo atrás, o Assis, se eu não me engano é Assis o nome dele, filho do seu Antoninho Camargo, estava quase que acabando com os porcos moura, e aí nós, então, trouxemos lá da propriedade do seu Antoninho Camargo alguns animais que eles tinham lá da raça moura, e aí nós reproduzimos esses animais aqui na faculdade, e hoje nós distribuímos esses animais para várias pessoas aí. Então, hoje nós temos um rebanho remanescente do rebanho original do seu Antoninho Camargo. Nós não temos um número muito grande de animais, o nosso número de animais ele é bastante limitado, e por incrível que pareça, nós estávamos com um plano de, inclusive, praticamente, estamos acabando com esses animais. Nosso projeto aí era para que nós temos aí umas 6, 7 fêmeas e alguns animais ainda aí, e o nosso próximo passo era que praticamente nós iríamos, então, deixar de criar esse tipo de animal e partir só para a criação comercial. E aí, semana passada, esses dias atrás, então, recebemos o convite do Ribeiro aí para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, nós seguramos mais alguns animais aí. Nossos animais são, então, 100% linhagem Camargo, tá? E a nossa... E aí, nós tínhamos um aluno, ex-aluno nosso, que é lá de Água Doce, e aí ele estava conversando em conversa com ele queria, então, um animal dos nossos. Aqui acabamos uns 20, 30 dias atrás, nós acabamos trocando um animal, então nós temos uma fêmea aqui no nosso plantel que é de origem lá de Água Doce, e os demais são todos de origem do seu Antoninho Camargo. Então nós temos alguma coisa de animais, só que os nossos animais são tem muita consanguinidade entre eles, e nós temos alguma coisa aí que, se for fazer um projeto, nós podemos utilizar esses animais para que eles possam, então, ser comercializados. Tá? Então, o que eu tinha, mais ou menos, da minha história com relação à criação de suínos é mais ou menos isso daí. Eu trabalho hoje com suínos, a nossa principal atividade é a parte com suínos comerciais. Não usamos muito suínos o moura, nós temos alguma coisa aqui, vou mostrar algum resultado que nós temos aqui um pouquinho, e se conseguir colocar na tela aí a minha apresentação, daí eu vou me guiando por ela, e aí nós vamos trabalhando em cima disso, então. Eu vou fazer algumas considerações daquilo que eu acho que é possível de se trabalhar com suínos, o que eu assim, entendo pessoas disponíveis para produzir, fazer a parte de produção, nós conseguimos fazer com uma certa facilidade. O que nós achamos mais difícil depois é o processo no final lá, que vai ser um pouco mais complicado, mas produzir não é difícil. Tá? Eu sei que a Embrapa tem um projeto bem legal lá de suínos do porco moura, e se esse projeto a gente levar ele em consideração, levar ele para frente, eu acho que é bem interessante a gente conversar com o pessoal da Embrapa. Eles têm sempre que a gente solicitou e sempre que a gente trabalhou com eles, tivemos sempre uma boa relação com o pessoal, e eu acredito que eles não vão deixar de nos auxiliar também aí, principalmente no fornecimento de matrizes, que provavelmente vai ser o ponto mais crítico para iniciar esse sistema de produção. Se tiver passando o slide, pode passar o meu primeiro slide aí, pode passar os primeiros. Muito bom, José Cristani. Nós estamos aqui com dificuldade de incluir a tua apresentação enquanto nós não conseguimos fazer isso, vamos dar prosseguimento aos nossos
as nossas conversas. Eu posso... Bom, Vale. Tá, pode ir falando aí. É Não, que eu não, acho que se o senhor tentar apresentar, pode ser que dê certo, porque o arquivo que eu estou recebendo do professor Ribeiro não é exatamente, eu acho que a sua apresentação. Deixa eu ver aqui. Tu tem como fazer fazer com que eu compartilhe a minha tela? Deixa eu ver se eu tenho aqui, apresentar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui. Mas já deu para perceber na palestra do professor Renato Irga, e também na apresentação agora feita brevemente a história do professor José Cristani, de que há interesse no mercado por a produção de uma carne diferenciada. E acontece que a grande parte dos criadores, dos fazendeiros de lajes da região serrana, eles têm uma ou duas ou três matrizes no fundo de quintal e aproveitam os leitões para vender no final do ano, não é? Então, quer dizer, já existe, já está arraigado na cultura, já está impregnado no DNA do povo serrano essa criação do animal solto. Né? Mas é claro que hoje, com o problema que o javali também está causando, essa criação solta pode ficar um tanto comprometida se não tiver alguma providência, né? Cerca elétrica ou alguma coisa dessa natureza, que já foi tecnologia que já está bem estabelecida, e o professor Renato, inclusive, durante longo tempo, teve uma criação dessa natureza aqui. Acho que isso não seria difícil de reproduzir. Então, acho que existindo mercado, existindo potencial de produção, existindo tradição, não é? A questão agora é casar a tradição com a inovação, não é? Para ver se é possível estabelecer uma outra fonte de renda, porque o fazendeiro de lajes, ele tem um foco na produção de carne bovina, e muitas vezes deixa de aproveitar recursos que ele tem na sua fazenda para conseguir agregar mais renda para a sua família. E aí, muitas vezes, a família grande não consegue sobreviver unicamente da fazenda, e acaba que os jovens evadem, né, vão-se embora, e ficam os velhos. Então, na medida em que se consegue uma atividade econômica sustentável nas propriedades, não é? Essa evasão já vai ser mais lenta, né? Ou pelo menos vai ser desestimulada. Então, eu acho que tem aí são diversos os fatores que contribuem para que se consiga, vamos dizer assim, aperfeiçoar mais as formas de criação para oferecer para o mercado um produto de qualidade, certificado, né? E agora, o que precisa, naturalmente, aqueles itens todos que o professor levantou há pouco, eles são extremamente necessários, né? O professor Renato levantou, para poder ter uma carne de qualidade, ter sanidade, ter garantia de fornecimento, né? São itens extremamente importantes. Mas nós queríamos ouvir agora os nossos... dá para continuar, José? Não, eu posso falar mais um pouquinho aqui, depois podemos abrir para o pessoal que está participando. O que eu tinha aí que eu ia mostrar era uma série de uns sistemas de criações, uns confinados, outros semi-confinados e outros confinados, que eu acho que que tem que ter trabalhar com um sistema meio misto, aí não dá para trabalhar só com um sistema de produção, principalmente nas primeiras fases, talvez, e dizer que
completando aquilo que o professor Renato falou, eu tinha uma pergunta no final da minha apresentação, se é viável economicamente você criar o suíno moura ou não. Tá? Então, qual é a viabilidade? Só é viável esse sistema de criação se for fazer um produto diferenciado. Tá? Então, nós temos que pensar nisso, como vai ser feito esse produto, qual é o produto que vai ser feito, porque não dá para produzir o suíno moura para competir no mercado com os produtos das grandes empresas, porque não tem condições de produtividade para competir com suínos em escala industrial. Então, para complementar aí, mais ou menos, eu tinha mais algumas coisas para falar, mas basicamente é isso. Fazer um sistema de produção, fazer um produto diferenciado para agregar valor nesse produto. A região de Lages, eu acho que é uma região que tem potencial para isso. Nós temos um turismo rural bastante intensivo na região da Serra, e nós não temos nenhum produto para oferecer para o nosso cliente, o nosso turista, que ele vem para cá e quem faz turismo tem dinheiro, então ele pode gastar em produtos diferenciados. Então, para isso, nós temos que fazer um produto diferenciado, agregar valor na nossa produção, senão ela se torna economicamente inviável. Basicamente, seria isso, tá, que eu tinha para falar, assim, resumidamente. E aí eu acho que é melhor nós colocarmos volto para o professor José Antônio, ver como ele quer fazer a condução dos trabalhos, mas eu vejo com bons olhos e vejo uma oportunidade de negócio aí. É um negócio que não é para todo mundo, tá? Não é para todos os produtores, alguns vão se enquadrar, outros não, e tentar produzir algum produto aí, uma marca diferenciada aí, para conseguir agregar valor a esse produto. Muito bom. Então, eu agradeço a participação tanto do professor Renato quanto do professor José Cristani, e quero pedir perdão por não termos conseguido colocar seus slides na tela, mas provavelmente nós vamos conseguir remeter essas instruções todas através do YouTube, não é? Que essa palestra está sendo gravada e vamos tentar incorporá-la para poder completar bem essa missão. E agora, então, nós vamos ouvir as pessoas que têm algum comentário, alguma pergunta a fazer, e antes de fechar, eu gostaria de que a Fundação pudesse colocar alguma coisa sobre como a Fundação pode ajudar em maximizar essa aproximação da academia com o campo e essa interação entre a inovação e a tradição. Então, eu passo agora, fica a palavra à disposição. A nossa gerente, secretária executiva, a Ângela, por favor, pode assumir agora o controle aí das possíveis intervenções. Quem tiver alguma pergunta a fazer, por favor, mande um chat ou mande um WhatsApp, que nós vamos dar prosseguimento à nossa live. Por favor, Ângela, com você. Então, um pequeno histórico do que é a Fundação, que eu acho que poucos conhecem, né? Então, a FESC, ela é uma fundação privada, criada em 1966 para dar apoio à Universidade Federal de Santa Catarina na implantação do curso de Engenharia Elétrica. Depois desse curso implantado, a partir da década de 70, a FESC passou a dar apoio administrativo e financeiro para os projetos que são executados na Universidade Federal por meio de parcerias, como convênios e contratos, com instituições públicas e privadas, inicialmente voltados para a área de tecnologia e de engenharias. A partir de 2018, a FESC passou a se chamar Fundação Stemer para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,
como uma forma de homenagear o fundador, que era o professor Stemmer, e buscando afastar uma ideia que muitos tinham de que a FESC atuava somente nas áreas tecnológicas e de engenharia. Então, uma das coisas que a gente vem fazendo, então, além de dar esse apoio administrativo e financeiro, é articular com a sociedade para criar oportunidades de interação entre a universidade e as universidades que apoiamos, né, e a sociedade, especialmente no setor produtivo. Hoje a FESC, ela apoia não só a Universidade Federal de Santa Catarina, mas o Instituto Federal e também a UDESC. E recentemente fomos credenciados para apoiar também a Universidade da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu. Quer complementar, professor Ribeiro Gonzaga? Então, a nossa atuação é em conjunto com os pesquisadores das instituições que nós apoiamos na forma de projetos. Quem tiver uma ideia de projeto, precisar de apoio, a gente também faz divulgação de oportunidades, editais que estão abertos, passando essa informação para os pesquisadores. Então, assim, agora, por exemplo, sábado ainda abriu um outro edital da FINEP voltado para materiais avançados, não é exatamente a área agrícola, mas sempre que a gente encontra alguma oportunidade, a gente faz essa divulgação. Era isso, professor Ribeiro? Muito bem, então tá ótimo. Fale. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer umas considerações numa perspectiva de encaminhamento, ao contrário até do que eu tinha falado para você, entendeu? E é o que a Ângela me perguntou, eu sou Luiz Gonzaga, também diretor da FESC, e nós estamos numa tentativa forte de fazer o conhecimento gerado na universidade, quiçá em outras universidades, para a sociedade, na perspectiva de desenvolvimento, como está colocado aqui, porque em que pese algumas considerações, aí eu vou chamar comerciais, e é fundamental que tenha lucro uma atividade dessa, várias questões técnicas, e ouvindo a fala dos professores que se manifestaram especificamente, então, acho que tem uma série de coisas que poderiam ser feitas em conjunto com eles, ou de outra maneira, mas, sobretudo, com a participação dos envolvidos e dos interessados, para a gente, então, para a gente, a maneira de dizer, na verdade, para que as pessoas interessadas pudessem, então, chegar a formas, direções, etc., de trabalho. É isso que eu colocaria nesse momento, e aí, mais adiante, Ribeiro, se for necessário, eu me manifesto outra vez. Beleza, tá bom. Então, já existe uma série de pessoas aqui inscritas para se manifestar, e eu gostaria de saber se a Ângela está conseguindo pegar no chat ali as manifestações deles, tá? Então, você podia passar para essas perguntas e dirigir para os palestrantes. Então, vou começar pela Daniele Cristina, está perguntando, então, boa noite, ótima conversa, obrigada aos palestrantes. Gostaria de saber se para a produção diferenciada há que se explorar a alimentação com pinhão ou podemos buscar outros alimentos? Professor Renato, vamos ver qual é a sua opinião a respeito. A gente colocou antes, né, que seria muito importante explorar os aspectos históricos, culturais da região, né? E também de clima, né? Então, nós temos aí um local adequado para a produção de pinhão, uma região que produz muito pinhão. Eu aprendi que na história da nossa suinocultura, Lages era o lugar do paradouro, nos pinheirais, de suínos que eram conduzidos do sul do Brasil até São Paulo, né? Então, essa é uma figura histórica, assim, cultural muito importante e deve ser agregada ao produto. E eu diria que, se possível, também colocar esses animais embaixo dessas florestas de pinhão
eles aproveitarem o produto por um período talvez curto, né? Vai depender muito, como já foi dito aí também, de outras coisas que nem o javali, né? Que tá bastante, a população é bastante grande aí nessa região, mas eu, na minha opinião, creio que sim, que teria que ser o pinhão, ao menos na fase final, talvez, do processo, para dar especialmente qualidade para a carne. Cara, qualidade para a carne. A Daniela e Cristina, ainda no caso de não explorar a raça pura, quais seriam as outras raças para cruzamento com o Moura? Se me permite aí, Cristiane, a raça das não convencionais, das convencionais, a mais indicada é a Duroc. Eu também concordo contigo, acho que é Duroc mesmo, e o que poderia ser, aí o Renato tem mais experiência do que eu nesse sentido, o que poderia, não sendo a Moura, o Duroc, e depois me parece o Hampshire, né, que tem muito pouco exemplar. O problema é esse, né? O problema é você aproveitar algumas raças. Eu conheço uma pessoa na Irlanda do Norte que tem uma central de inseminação, de congelamento de sêmen. Aquele cara lá ainda tem, eu acho que os 5 últimos exemplares de Berkshire no mundo. Fora dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Então, é muito difícil você conseguir hoje alguns genótipos no mercado. Duroc ainda é um genótipo bastante disponível, né? E ele combinaria muito bem, especialmente para a qualidade do produto para presunto curado. O José Antônio Moraes fez um comentário. Trabalhei com o porco Moura na fazenda Canoas do Assis Camargo. Infelizmente, ele acabou com a criação. Não tem pergunta, é apenas um comentário, né? Esses animais que o Assis aí, ele, antes de acabar esses animais, então o remanescente desses animais estão conosco. Então ainda tem animais do seu Antoninho Camargo aqui na faculdade. Então esse rebanho que nós temos é rebanho proveniente dessa fazenda aí. São esses animais que nós temos. O Tiago Balém, boa noite, gostaria de parabenizar pela iniciativa. Gostaria de colocar na pauta da discussão, aproveitando o gancho do professor José, sobre produção de produtos diferenciados. Enfrentamos uma barreira burocrática de autorização para a produção de produtos cárneos e, por hora, o selo Arte ainda não está disponível. Eu posso tentar... Antônio, posso responder? Acho que sim. Com você, Cristina. Porque eu acho que isso aqui merece uma discussão depois mais detalhada sobre o assunto. E produzir, como eu falei, produzir é fácil. É bem mais difícil enfrentar a burocracia para colocar o produto no mercado em vista de uma série de leis que nós temos. Então, eu acho que tem alguns produtores que já estão produzindo. O Balém é um exemplo disso. Eles têm uma criação lá, eles produzem um produto de ótima qualidade, tá? Alguns produtos bem interessantes que eu acho que é por aí mesmo o caminho. O problema é que nós temos que entrar aí, fazer uma comissão, algumas pessoas se encarregar disso, e nós temos que buscar uma legislação para conseguir conciliar essa produção de forma que seja possível a industrialização desses produtos, produzir um produto que possa ser vendido no mercado, que tenha um selo de garantia de produto, de qualidade, porque produzir de qualquer jeito, produzir é fácil, na hora do processamento que é difícil. Como é que nós vamos colocar esse produto no mercado? Então, eu acho que nós temos que dar andamento nesse projeto e nós temos que convidar o pessoal da SIDASC, principalmente, ou do MAPA, que eu acho que tem um pessoal que está bem interessado com relação a isso, e aí, para facilitar, nós não queremos que seja feito de qualquer jeito, ninguém quer fazer de qualquer jeito, todo mundo quer fazer da maneira correta, mas de uma maneira que seja, do ponto de vista de legislação, que seja legal, que você possa colocar esse produto no mercado. E, para isso, nós precisamos entrar em contato com o pessoal da SIDASC, o pessoal do MAPA, para juntos
podermos, então, fazer um produto, fazer o selo arte ou selo de origem, certificado de origem, alguma coisa nesse sentido. Eu penso que temos que trabalhar em cima disso, sim. O José Clóvis Moreira, parabéns pela palestra, boa alternativa para a agricultura familiar. No momento atual, que é cobrado muito as questões ambientais, como produzir esses porcos ao ar livre, respeitando as questões e as normas ambientais? Renato e José Cristani, a palavra está com vocês. Um sistema de produção de suínos ao ar livre bem conduzido, é um sistema muito interessante de captação de dejetos e transformação pela passagem em matéria orgânica desses dejetos na produção de pastagens, né? Então, em criações convencionais, ou nós temos a produção de metano, de biogás, ou então nós temos a fertirrigação, que depende de áreas bastante extensivas para resolver a questão do dejeto, né? Em criações não de porte grande, criações aí de 10, 20 matrizes, eu não creio que o problema ambiental seja tão sério se a pessoa for utilizar também o sistema de criação ao ar livre, né? Resolve o problema de melhoria de qualidade do solo, pode ajudar na produção de grãos, né? Se a pessoa souber manejar bem a lavoura, com piquetes, tem uma série de vantagens aí que pode beneficiar a produção. Você pode usar aquilo que seria um problema ambiental em benefício da própria criação, transformando os dejetos, que são o grande problema, em matéria orgânica e depois em milho ou em outros grãos para alimentar os próprios animais. Eu acho que eu concordo com o que o Renato falou, é isso mesmo. Aqui em Lages, se for fazer a criação aqui em Lages, Lages tem uma disponibilidade de área bastante grande ainda, e aonde nós temos uma vantagem bastante grande com relação às outras regiões do estado de Santa Catarina, que é a baixa densidade de suínos da criação industrial. Então, nós não teríamos grandes problemas com relação à suinicultura industrial. É lógico que tem que ter todo um controle sanitário. Nós temos um problema seríssimo aqui, que é com relação à criação de javalis. Então, nós teríamos que ter algum sistema algum tipo de controle nessa produção, cercas, e aí o negócio é meio complicado, principalmente na parte final de terminação, se for fazer a campo, aonde as fêmeas, praticamente todas elas vão estar com 10, 12 ou mais meses de idade, então já estão em puberdade, e o mesmo que você não coloque machos lá, você vai ter todas essas porcas prenhes antes de enviar essas porcas para o abate. Então, isso são todas situações de manejo que tem que ser verificada antes de fazer a produção. Eu penso até em fazer, se for o caso, fazer castrações das porcas, como meu pai fazia antigamente, daquele jeito dele. Tá? Eles faziam lá, sem anestesia, sem nada, mas isso há 50 anos atrás, isso não justifica se fazer hoje. Mas, para aproveitar essas porcas, para evitar que isso aconteça, talvez tenha que ser pensado em alguma coisa nesse sentido. E como nós temos bastante áreas aqui disponíveis para os dejetos, eu creio que o dejeto para a região de Lages não seria um problema, até seria uma coisa boa, porque a maioria do solo aqui tem baixa quantidade de matéria orgânica, então esse dejeto certamente iria melhorar a qualidade do solo dessas regiões e, consequentemente, aumentar um pouco a produtividade. E visto que nessa região também está iniciando, nos últimos anos, começou uma grande produção de milho e soja, então isso casaria bem com a produção de suínos. Nós temos uma pessoa, o Valfredo Schlemper, de Bom Retiro. Ele gostaria de fazer uma pergunta, mas acabou que a gente não conseguiu aqui registrar no chat. Então, o Valfredo pode entrar em contato conosco pelo faleconosco@fesc.org.br, que depois a gente verifica como responder a pergunta. E agora, o Marcelo Henrique Bassani, boa noite.
parabéns pela iniciativa. Porco solto vai esbarrar nas exigências sanitárias. Onde conseguir comprar reprodutores da raça Moura no oeste de Santa Catarina? Eu penso que tem que ver lá com o pessoal da Embrapa, que provavelmente eles devem ter alguma coisa lá à venda. Eu sei que eles tinham lá, a MO é uma fêmea que tem 25% do Moura, que estava à venda, para melhoria da qualidade de carne através das fêmeas, e tem que verificar lá e perguntar, ver se eles têm machos para venda. Às vezes eles têm, tem que ver. É o único lugar que eu sei no oeste que possa ter é lá na Embrapa, que eles podem ter, então, esses animais para venda. Não sei se o Renato sabe de mais alguém, ou se alguém sabe de outros rebanhos lá para venda de reprodutores no oeste. Tem os produtores, como eu coloquei antes, do seu Mioto, lá da Biribas, que está começando a produzir machos e fêmeas que têm na sua composição genética de 25% a 50% de Moura, né? Então, nós já começamos a ter no mercado alguns reprodutores a nível comercial, né? A Embrapa talvez tenha mais alguns criadores conveniados para a produção desse tipo de animal. O Elcio Figueiredo está aí presente na reunião, pode responder, talvez. E eu creio que isso está começando devagarinho a deixar de ser um problema. Como eu disse antes, eu acho muito difícil a produção do Moura puro, porque a variabilidade é bastante estreita, né? Mas eu acho fundamental a gente manter tudo que for de Moura puro para fazer crescer um pouquinho essa população, né? Esse efetivo. Valdir Alencar Ataíde. Professor Renato, estou em Lages justamente com um potencial investidor e a ideia é abrir uma charcutaria. Posso contar com você? Para quê, Valdir? Para quê? Para consumir o produto? Claro que pode, Valdir. Pode colocar. Luiz Carlos Borsuk. Sugiro que sejam feitos estudos sobre o uso de uma combinação de abacate, banana da terra, mandioca e abóboras na alimentação. Pinhão é muito interessante onde há abundância. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que era isso que a gente tinha de comentários. O Elcio Figueiredo quer responder alguma coisa? Sim, por favor. À vontade. Boa noite a todos, é um prazer estar vendo aí conhecidos e amigos, né? Estou vendo aqui o seu Mioto aí com outro nome, mas eu conheci que é ele mesmo, né? O professor Zé Antônio, o Pestani. Bem, o Atos Filho, eu não conhecia o Atos Filho, mas eu conheci o Atos Pai. E demais participantes. A Embrapa tem um projeto de conservação da raça Moura. Esse projeto, ele começou junto com a Universidade Federal do Paraná, e, na época, o professor Renato ainda estava, acho que saindo da Embrapa, mas ele conhece o professor lá da Universidade Federal do Paraná, o professor Luiz, esqueci o nome dele agora, e esse professor montou um projeto junto com a Embrapa e montou um rebanho lá na universidade. Depois, quando ele se aposentou, o rebanho foi vendido, e aí, quando nós soubemos que estava sendo vendido, nós fizemos um contrato de comodato e levamos esse rebanho que sobrou dele para Concórdia. Então, em Concórdia, esse rebanho tem cerca de 30 matrizes, 30 fêmeas, e mais ou menos uns 10 machos. São 6 famílias de macho e umas 4 de fêmeas. O Camargo está lá também, né? O Camargo participou, ajudou. Tem algumas de origem do Rio Grande do Sul. E é o único rebanho registrado na BCS. E a nossa granja, esse rebanho está hoje confinado numa granja GRSC. E nós vendemos Moura para todo o Brasil, né? Então,
E também participou, a raça Moura participou nesse projeto da NO 25C que o professor Crestani falou. Como a Moura pura para produção comercial, ela deixa a desejar, nós fizemos uma telha sintética usando a Landrace lajoate, que são as mais comuns, e mais a Moura. Com isso, se aumentou. Então, aumentou bastante a rusticidade das porcas, a longevidade, a economia de ração e a marmorização da carne, via linha materna. E essa porca está no mercado como uma porca para uso em criações mais sustentáveis, entre aspas, quer dizer, que não depende tanto de um manejo muito aplicado. Pode, inclusive, receber alimentação alternativa. Na Embrapa, nós temos vários parceiros que estão tentando produzir produtos curados. E alguns usando a raça Moura pura, outros usando outras raças, né? O projeto maior que tem junto com a Embrapa é de uns empresários de Flores da Cunha, que tem um projeto de produção de presunto serrano com CIF. Então, esse projeto deles está no final, eles fizeram vários testes, aprovaram já o produto e estão construindo a sala de processamento. O abate é terceirizado. O que eu achei interessante é que, no projeto da Embrapa, nós temos o objetivo principal é de preservar, conservar a raça e melhorar o intercâmbio genético. Então, trazendo para dentro do plantel reprodutores não aparentados, a gente faz testes de DNA e, se o produtor concordar de nos vender, a gente compra. E depois revende para ele leitões, filhas, etc. E é a maneira que a gente tem feito para enriquecer geneticamente esse rebanho. Nós também temos uma central de sêmen e trabalhamos com sêmen congelado. A nossa central, ela não foi ainda autorizada a atuar comercialmente, porque nós não temos recursos para manter com tão pouca produção uma central funcionando. Então, ela está pronta, está tudo certinho, e na hora que a gente tiver demanda, que realmente vale a pena produzir esse sêmen e botar no mercado, não Moura, como de outras raças, nós temos um banco genético de outras raças, aí ela talvez se viabilize. Mas, por exemplo, nós estamos estudando um caso em que a gente gostaria de colocar reprodutores das raças estratégicas de multiplicação aí, tipo Moura, por exemplo, na central da CCS, e tem autorização para comercializar. E de lá, se tiver demanda, eles vão entregar sêmen fresco. Se não tiver demanda, nós podemos coletar e congelar com a documentação da CCS para eventual uso, para quem tiver necessidade. Normalmente, está sobrando leitões Moura no nosso plantel. A gente procura atender sobre lista de espera. Então, nós temos mais produção do que procura de leitões puros registrados, fêmeas e machos. Bom, em resumo, era isso. A Dulcineia Sense, parabéns pela atividade. Temos uma propriedade aqui no Oeste que está organizando uma proposta de trabalho com laticínios de cabra e embutidos de suíno com porcos crioulo, dentre estes o Moura, em fase de legalização dos lácteos. Não é uma pergunta, é um comentário, né? O Felipe Branco Macedo, boa noite, parabéns pela iniciativa. Aqui na região de Lages, onde eu consigo um porco puro dessa raça, é variável a cruza com Macau? É viável, desculpe, a cruza com Macau? A cruza com o Macau vai encurtar bastante os animais, né?
Pode cruzar se não tem outro macho, mas com certeza vai encurtar os animais, mas vai produzir um animal bastante resistente aí às condições de criação. Vai criar de maneira muito simples. O Edemar de Assis. Fala, Crestani, tem comentário? Eu acho que é um cruzamento que a princípio pode ser utilizado, mas ele vai dar um produto que vai dar uma grande quantidade de gordura nessa carcaça do cruzamento do Moura com o Macau. Mas é possível de ser realizado e depois, se fizer esse cruzamento, depois com as filhas vai melhorando. Então vai 50%, depois vai aumentando os cruzamentos e melhora bastante o rendimento de carne da carcaça do Macau. E a carcaça do Moura vai dar com um pouco mais de gordura, mas é um cruzamento que pode ser feito. Se você só tem as fêmeas Macau, eu acho que é possível fazer esse cruzamento, sim. O Edemar, então, e o uso de noz pecan como alimentação alternativa, já que Santa Catarina, se não me engano, seria o 4º produtor. Eu desconheço. Alguém tem alguma notícia a respeito do fornecimento de noz pecan para suínos? Realmente desconheço. Eu acredito que é mais ou menos como o pinhão, só que é um alimento muito caro, né? Só se for o produto que não for destinado para comercialização, que não deu qualidade na hora da venda, mas é um produto, certamente vai dar uma carne de ótima qualidade, vai dar uma carne boa, é um produto energético, mas o custo acho que se torna um pouco tanto quanto inviável, mas não teria por que não ser usado. No chat era isso que a gente tinha aqui de comentários. O Valfredo, se tiver presente, se quiser fazer uma pergunta também, é só abrir o microfone e perguntar, mas eu acho que ele já saiu, tenho a impressão. Não, eu estou aqui, estou aqui. Então aqui. fala. Posso penetrar aí no espaço? É claro que eu não fui convidado, eu vou dar uma de penetra. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite. Eu estava ouvindo aqui, meio inquieto já, mas eu sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Realeza, Paraná, mas eu tenho uma propriedade familiar aqui na região de Bom Retiro, aqui na Serra Catarinense, e há 3 anos nós estamos fazendo justamente esse tipo de criação aí. Não é bem o modelo das coivaras do passado, que derrubava milho, como o professor Cristani falava. Nós copiamos o modelo texano, com sistema móvel de instalações, ok? Mas é tudo ao ar livre, é tudo baseado em pastagem e também a alimentação natural, os recursos que a floresta dá. E nós já diferenciamos aí 3 sabores de porco. Nós temos o porco pitanga, o porco guabiroba e o porco pinhão, que agora, justamente nessa época. Então, nós não podemos ficar só com o pinhão. E o nosso sistema é rotativo, o Voisin, lá, saudoso Pinheiro Machado, né? Plantamos azevém com trevo para fornecer ácido fólico para os leitões. Todas as fêmeas, elas nascem fechadas, mas com 2 semanas elas vão para abrigos móveis individuais, chamados manjedouras, cada uma assume a sua. Estamos começando, há 3 anos começamos essa ideia, já testamos vários cruzamentos, mas, sem dúvida nenhuma, o melhor até agora foi o Mouroc. Estamos definindo essa raça sintética, onde o cruzamento 3/8, 5/8 dá uma condição de marmoreio muito linda, um comprimento de lombo muito bom e mantém aquela rusticidade que só o Moura tem, aquela habilidade materna que só o Moura tem. E o nosso milho é só transgênico e eles não recebem ração a não ser no desmame e início de creche. Depois eles são terminados em pastagem no sistema rotativo. Então, senhoras e senhores, só tem o problema da legislação, que ela digamos assim, falha em Santa Catarina, porque existe lá no sistema CIGEM da SIDASC a abertura de um ramal para orgânicos, né, de acordo com a Instrução Normativa 64, mas o orgânico é inviável aqui para nós devido às restrições, principalmente no que diz respeito à sanidade, né, e o grande fantasma que existe, que é justamente não usar vermífugos
no caso, vermífugos convencionais no sistema orgânico. E aí nós paramos com essa ideia do orgânico e conseguimos registrar a nossa granja no sistema agro-silvio-pastoril. E hoje nós temos um sistema, começamos com uma startup pequena, nossa meta até final do ano é 50 matrizes, em torno de 22 mouras, e o restante aí é duroc, mas geralmente primamos pelos cachaços, todos de puro de origem, todos de origem Embrapa, inclusive as criações tanto do Moura como da linhagem Firestone de duroc vieram de lá, e chegamos agora numa definição de carcaça muito boa, aonde nessa semana a nossa parceira comercial, que aliás é a única compradora, ela pediu exclusividade, não vou contar para vocês agora, né, mas é vou dizer assim, uma linguiceira famosa, porque o mercado está justamente naqueles ditos frigoríficos linguiceiros, não os grandes frigoríficos, e ela produz Ramon. Ela produz Ramon e está vendendo muito bem, obrigado, só que estamos dando o passo conforme a perna. Tá? Então, não foi fácil registrar. A Cidasc impôs 1000 barreiras, mas depois de submeter o projeto escrito, inclusive com um plano de contenção de javali muito bem delineado, né? Conseguimos, então, liberar. Agora somos a primeira granja, a primeira UPL, né, de ciclo completo do Sistema Agro-Silvio-Pastoril de Santa Catarina. Tá? Estamos funcionando desde setembro, estamos sob credenciamento. Tá? É só isso que eu tenho para dizer para vocês. E gostaria de trocar experiências aí para melhorar isso aí, quem sabe. Né? Os resultados têm sido interessantes. A parceira lá, ela prefere que o animal não seja muito idoso, porque na tradição brasileira aqui o poder aquisitivo é menor, então o porco fica sempre na faixa dos 80, 90 quilos, jamais passar disso aí, e a gente conseguiu um marmoreio interessante com esse 3/8, 5/8 de Mouroc. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Se não sabiam, eu apresento, então, a granja Irmão Schlemper Agronegócios de Bom Retiro. Muito obrigado pela sua participação, ela foi muito esclarecedora, e o senhor já está comprometido aí com o nosso grupo para colocar essas informações à disposição, não é? E com certeza o presidente da cooperativa vai querer conhecer isso mais de perto. E eu vou passar a palavra para ele, que nós já estamos encaminhando para o final da nossa conversa, e tem bastante gente interessada ainda em debater, mas é bom a gente deixar sempre aquele gostinho de quero mais. Então, Ribeiro, pode falar. Diga. Será que eu poderia falar antes do presidente da cooperativa, se você me permite? Pode, sim. Porque aí ele pode até ouvir o que eu vou falar. Sim, sim. Porque o que está me preocupando aqui é o seguinte, não que seja uma preocupação sem solução, ao contrário. Porque tem várias opiniões, várias questões técnicas, inclusive a questão de percentual de raça, como colocar, qual a melhor, entendeu? Então, tem várias questões, a questão de mercado, como é que faz, onde é que abate, como é que vai, e tem, inclusive, experiências, como foi colocado há pouco, entendeu? Que poderiam ser compartilhadas. Então, aí, falando pela FESC, me parece interessante que a gente pudesse ter um momento, um ambiente, talvez desse tipo ou outro, onde a gente pudesse agora passar uma etapa seguinte de análise das opiniões, mas tentando convergir para uma proposta que eventualmente mereceria algumas avaliações técnicas, talvez algumas bases em relação ao que tem sido feito, para então verificar como é que poderíamos trabalhar essa questão, inclusive como é que a própria cooperativa e aí poderia trabalhar essa questão, contribuindo para a gente chegar, de fato, a um diagnóstico e dar as ações que seriam, então, depois, quem sabe, é uma proposta nessa altura, pudessem ser compartilhadas entre aquelas pessoas que estão interessadas e, ao mesmo tempo, se ter direitinho a questão da produção de matriz, a distribuição delas e o produto e as qualidades, etc., para que o conjunto possa ter uma força maior, entendeu?
de presença no mercado, inclusive. Então, nesse sentido é que eu estou tomando a liberdade de falar e propor que a gente tivesse um outro momento para trabalhar esses direcionamentos e essas escolhas, provavelmente até depois da reunião de mais algumas informações, para então se bater o martelo quais seriam direções, etc., pressupondo, naturalmente, que tem pessoas interessadas que gostariam de desenvolver isso. E, nesse sentido, eu acho que o Ribeiro também é diretor da FES, que a Ângela é nossa gerente executiva, a gente poderia estar à disposição de vocês no sentido de alguns processos de organizar esses trabalhos, de reunião de opiniões, etc., para a gente, então, tentar, em conjunto e baseado nas escolhas e nas opiniões de vocês, estabelecer direções na sequência desse trabalho, visando e trabalhando para que se tenha, de fato, um sucesso, porque as falas dos senhores e até o que eu próprio pesquisei realmente sugerem que, se bem feita e atendida às questões sanitárias, as questões legais e a organização de um sistema que possa, então, fazer a convergência dos esforços, acho que a coisa funciona. Então, esse apoio fica ofertado, e acho que a cooperativa, na pessoa do seu presidente, tem, nessa sequência, nesse encaminhamento, com certeza também um papel relevante nisso daí. Acho que é isso que eu queria colocar à disposição a FESC para apoiar essa parte aí. Muito bom, muito obrigado. Muito boas as sugestões, as críticas, os depoimentos, todos muito pertinentes. Mas eu gostaria de ouvir agora a palavra do presidente da cooperativa, o zootecnista André Eschel. Com a palavra, André. Então, boa noite a todos. Prazer estar aqui escutando hoje, mais como um aluno e como ouvinte, a gente aprendendo um pouco da cadeia e muitas experiências muito interessantes aí. Parabenizar o professor José Crestani, o professor Renato, o produtor, professor Valfredo, né? O Elcio Figueiredo também contribuiu bastante, e dizer que essa discussão, essa live hoje surgiu a partir de uma conversa no grupo da Coopercro, né? Quem não conhece a Coopercro, é a cooperativa das comunidades rurais organizadas, que é sediada em Lages, aqui mas atende toda a região serrana da Mures, né? Nós, como cooperativa, a gente tem que tentar atender os anseios dos produtores. Então, tendo a demanda, tendo o anseio de montar um grupo, né, e organizar essa criação, acho que a cooperativa tem que se disponibilizar a isso. Então, o que a gente coloca, né, que a gente tem essa ideia de ajudar a organizar aí, eu acredito que seja muito importante, a partir dessa live de hoje, que se monte um grupo permanente de discussão e planejamento da cadeia, para a gente tentar, vamos dizer, desatar esses nós aí hoje que estão impedindo essa organização melhor aí, tanto questões sanitárias quanto questões produtivas, né, de busca de matrizes, de reprodutores aí para iniciar a cadeia. Então, acho que hoje já é um segundo passo, né, de uma reunião prévia que a gente teve, para a gente organizar realmente os interessados aí, né. Então, a cooperativa se coloca à disposição aí. Hoje eu sou atual presidente da cooperativa, né. Nossa gestão está acabando, mas acredito que vai continuar como técnico da cooperativa, né? E para que a gente consiga realmente estar ajudando a organizar. Acho que Lages hoje já está se mostrando um polo de produção de carnes diferenciadas, aí, de gado, e a gente enxerga que esse nicho do nosso pata negra serrano, lajano, né, da nossa região aqui, pode ser uma alternativa bem interessante para agregar valor às pequenas propriedades, que são justamente o foco da nossa cooperativa. Então, a nossa contribuição, na verdade, é mais no sentido de colocar a estrutura da cooperativa à disposição para a gente organizar esse grupo e tentar dar continuidade às discussões aí, que são extremamente pertinentes e interessantes, né? Eu acho que o sistema de criação pode ser bem diversificado. A gente falou e escutou que pode ser na base de pastagens. Na minha área é forragicultura, eu acho que a pastagem é uma forma interessante de criar com custo baixo. Pode ser suplementado com outros
produtos, a própria abóbora, a moranga que tem na região, aqui o milho, o pinhão na sua época. Então, nosso papel é esse, de colocar a nossa estrutura à disposição dos interessados, aí que o pessoal entre em contato conosco, com a cooperativa, venha participar junto, para a gente organizar a cadeia, né? Quando a gente consegue organizar, as coisas funcionam de uma forma melhor, mais sensata, né? Mais coerente, e com certeza com o apoio de todas essas pessoas, né, profissionais aí que contribuíram, vai ficar muito mais fácil, né? Eu acho que a minha contribuição é essa. Obrigado. Coloca à disposição. Obrigado, André. Eu gostaria de, antes de encerrar, ainda ver se o nosso amigo Dr. Atos de Almeida Lopes Filho, se ele conseguiu amealhar algumas informações pertinentes à parte sanitária e a legislação sanitária para a criação ao ar livre. Tem alguma contribuição, doutor Atos? Boa noite a todos, né? Eu acho que foi muito boa a reunião, né? Para a gente despertar essa ideia, esse pensamento. Eu acho que a colocação do nosso colega de Bom Retiro nos deu um norte muito, muito claro que pode ser seguido. Né? Eu conversei hoje à tarde com o pessoal Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou Atos de Almeida Lopes Filho, o professor Elcio. Né? Então, sou filho do velho Atos, né? Sou engenheiro agrônomo da Ipagre, aqui de Santa Catarina, e hoje estou como diretor de cooperativismo e agronegócios da Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina. Então, toda e qualquer iniciativa visando a agregação de valor, agregação de renda, a propriedade rural e ao nosso produtor, a gente tem que sempre estar de olho e muito próximo para conseguir apoiar da melhor maneira possível. Tem dificuldade, sim, né? Como o professor lá de Bom Retiro nos frisou anteriormente, né, conseguir legalizar a questão ao ar livre. Eu acho que nós temos essa questão do javali que nos preocupa muito. Nós temos que pensar num sistema de produção que a gente consiga ter logística de distribuição, logística de produção que se torne isso viável, né? Então, são todos agora próximos passos que nós temos que começar a analisar mais profundamente, né? Eu acho que a ideia está lançada. Existe eu acho que um pensamento que nós temos que ter, nós do agronegócio, no pós-pandemia, que a questão sustentabilidade, o selo sustentabilidade vai estar muito forte vinculada ao consumo de alimentos, né? Então, uma produção dessa, ela vem a calhar num momento como esse, né? Então, a produção mais sustentável de alimentos, menos dependente de agroquímicos, etc., né? Então, isso vai vir muito a calhar. Garantia de produção, segurança alimentar, vai ter uma demanda muito enorme, principalmente pelas classes com maior poder aquisitivo, que é onde nós queremos chegar com o nosso produto, né? Então, tudo isso nós temos que começar a olhar da melhor maneira. A legislação sanitária do nosso estado, ela é rigorosa, né? E eu conjumino com a ideia que ela tem que ser rigorosa, porque hoje nós somos os maiores produtores, os maiores exportadores de suíno do país, né? Então, hoje o nosso mercado de suíno, se nós for pensar, esse mercado que nós estamos propondo, ele é ínfimo em relação ao que nós produzimos. Hoje nós estamos abatendo em torno de 30 mil suínos por dia no estado, né? Então, são 1 milhão de suínos por mês, que é a nossa grande roda propulsora, né? Que está certo ou errado, não vem ao caso nós julgarmos agora, mas é o que move a nossa economia, principalmente, né? Então, nós temos que realmente respeitar a questão sanitária, né? As imposições que nós temos, que realmente, às vezes, algumas são difíceis de a gente transcender, mas que eu acho que vamos ter dificuldade em transcender ou querer facilitar elas, e que seja respeitado, né? Que nós temos hoje um estado sanitário muito importante, que nos garante, né, fornecer nossa carne suína para mais de 150 países. E se nós estivermos com o nosso produto, daqui a pouco nós vamos ser exportadores de porco moura para o Japão. Por que não? Né? Que tem uma capacidade enorme de pagamento pela qualidade do nosso produto, e nós podemos aproveitar todo esse estado sanitário que nós temos no estado. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Nós temos que pensar num sistema que a gente consiga viabilizar essa produção, e eu acho que nós aqui, eu como técnico da Ipagre, e hoje respondendo pela diretoria,
sempre vamos estar ao lado de apoio, né? Hoje, na nossa diretoria, é a diretoria que responde pela questão de financiamentos, apoio financeiro, diretamente ao produtor rural. Então, podemos criar, existem linhas que já poderiam apoiar um tipo de projeto desse, né, de financiamentos, hoje com 5 anos sem juros para pagar, podem ser apoiados através da Secretaria da Agricultura, né, e talvez a gente possa criar outras linhas, que até a linha hoje para agregação de valor, a cooperativa, a Cooper Crocs, é investir como eu comentei na outra reunião, talvez não no abate, que daí nós temos um valor muito alto de investimento, mas sim numa casa de beneficiamento de carnes, ou seja, pegar a carcaça e transformar ela em jamon, transformar em produtos de comercialização, que o investimento não é tão alto e a gente tem uma capacidade de girar muito maior, o Estado pode entrar com financiamento dessa unidade, né? Então, são todas linhas que a gente tem que começar a conversar. Primeiro, nós planejarmos onde nós queremos chegar com o nosso projeto, né, qual o público que queremos atingir, para nós definirmos o tamanho até em si do projeto, para a gente começar a ver quais são os passos que têm que ser dados, né? Então, negócio, primeiro matrizes, depois aquisição de reprodutores, fornecimento de reprodutores. Eu acho que o nosso colega Elcio foi muito feliz em falar que a Embrapa tem essa disponibilidade, e com certeza, se aumentar a demanda, a Embrapa também vai aumentar a oferta, né? Tudo é uma questão do cachorro correr atrás do rabo. Se nós tivermos demanda, nós vamos querer produzir mais. O UDESC tem alguns animais, talvez nós tenhamos que buscar a legalização da grande da UDESC para o fornecimento de material genético. Então, são todos os passos que nós temos que dar para nós estarmos dentro da legalidade, para nós conseguirmos atingir os mercados mais com capacidade de pagamento em cima do nosso produto. Né? Para nós colocarmos nosso produto em São Paulo, nós colocarmos nosso produto onde nós tivermos capacidade de oferecer. Então, acho que a nossa colocação em termos de Estado é isso. Né? Eu já entrei em contato com a Sabrina, professor Ribeiro, então, que é a responsável pela questão sanitária da suinocultura no Estado, aqui dentro da SIDASC. Ela pode estar disponível para nós fazermos uma próxima reunião virtual juntamente com ela e alguns técnicos para nós começarmos a discorrer sobre qual é o sistema de produção proposto, o que a gente busca e o que a gente sonha e o que é possível ser feito, né? Então, nós temos que entrar em contato com eles para saber o que é possível. E essa articulação eu posso fazer juntamente a SIDASC. Muito obrigado ao senhor, professor, por ter tido essa iniciativa. Né? Eu, particularmente, tenho um carinho enorme pela região serrana, é um amor que eu tenho por ali, e a gente tem que saber que nós temos que agregar valor, nós temos que fazer girar a economia da região serrana, por ainda nós sermos a região mais deprimida economicamente a nível de Estado. Eu sou de Campos Novos, né, para quem não me conhece, então, a nossa região, tirando o município de Campos Novos, nós temos alguns municípios também com muito problema de crescimento econômico, e talvez essa alternativa seja uma que os nossos pequenos produtores ou os nossos produtores possam ter na sua propriedade mais essa fonte de renda, né, diferentemente do gado, não somente o gado, e nós criando essa oportunidade de ter mais essa fonte de renda no nosso meio rural aí, principalmente da nossa Serra Catarinense. Né? Vemos isso com muito bons olhos, tá? Contem sempre com a gente aí. Muito obrigado. E agora só gostaria de fazer, então, para a guisa de encerramento, agradecer a participação de todos e convidá-los para, na quinta-feira próxima, às 19 horas, nós darmos um afunilamento nessa nossa reunião. Vamos dar uma olhada nas várias questões que foram levantadas e quiçá já possamos sair com propostas mais concretas para que o nosso produtor consiga superar os percalços que vem encontrando aí com a suinocultura na região serrana. Eu agradeço a todos. Professor Ribeiro, só um momentinho. Só para enfatizar que, para facilitar de a gente enviar os convites aí para uma próxima reunião,
Se puderem deixar o e-mail aqui no chat, ou então depois entrar em conosco pelo faloconosco@fes.org.br, isso vai facilitar. Beleza. Então, agradeço aos professores Renato Irma e José Cristani, principalmente, doutorados, esse Schlemper, professor Schlemper, que também deu uma tremenda contribuição, Elcio Figueiredo, o doutor André, e vamos, se Deus nos ajudar, na quinta-feira já termos um outro encaminhamento, embora essa nossa reunião já tivesse sido muito boa por despertar as consciências para grandes possibilidades que nós podemos ter com a nossa região serrana. Agradeço a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço a todos e muito boa noite. Ok, boa noite, pessoal. Ribeiro? Boa noite também, gente. Obrigado pela atenção. Boa noite, pessoal. A cooperativa fica à disposição para a gente organizar essa cadeia aí e dar continuidade ao projeto aí. Um abraço. Ângela? Pode falar, professor Gonzaga. Vê se segura o Ribeiro um pouquinho aí para mim falar contigo ou com ele, pode ser? Acho que ele já saiu. Eu vou ligar para ele, então. Você espera um pouquinho, tá? Oi, você pode voltar no chat um pouquinho? Só para a gente conversar com você e com a Ângela. Aí o pessoal está saindo.